espero que você, internauta, telespectador, que está conosco nessa belíssima manhã de quarta-feira, hoje 4 de junho, continue com seu coração aberto e receptivo. Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. Dentro de instantes estaremos ouvindo a conclusão da palavra ministrada pelo presbítero Natan desde a última segunda-feira. Você também ainda ouvirá o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Letra Palavra, falando sobre enfrentando gigantes. Quantos gigantes se levantam contra nós, assim como Davi enfrentou o gigante Golias. Às vezes os desafios, os obstáculos, as muralhas, muitas vezes as barreiras que se levantam contra nós diante das circunstâncias, diante das adversidades, diante das turbulências desta vida, muitos deles se transformam em gigantes. Mas, como alguém já disse, não diga a Deus o tamanho do seu problema. Diga ao problema o tamanho do nosso Deus. É uma diferença muito grande. Portanto, o reverendo Hernandes Dias Lopes. E ainda você ouvirá também, ao término deste programa, o conjunto coral Sarah Calley, da Igreja do Calvário. Logo mais, portanto, continue conosco. Quero lembrar a todos os nossos amigos, internautas, telespectadores, que orem pelo programa Opção para a Vida. Eu tenho feito este apelo aqui devido às dificuldades pelas quais todos nós estamos passando na área econômica, muita gente perdendo o emprego, a inflação galopante. Isso também afeta o programa Opção para a Vida. E eu conto com as vossas orações e também com a sua contribuição. Se você desejar nos abençoar, a nossa conta bancária aparece abaixo aí do seu vídeo, agência Banco do Brasil, 3331/meia dúzia, conta corrente 7.551/5. Nós só temos que agradecer a tantos quantos orarem intercessoriamente e também aqueles que contribuírem. Não deixe esta chama se apagar. Fiquemos agora com o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Letra Palavra, trazendo esse tema muito importante, enfrentando gigantes. Eu quero dizer para você que os gigantes existem, e eles são muitos, e eles são atrevidos, eles são insolentes. Eles teimam em se colocar no nosso caminho para nos intimidar. Gigante é tudo aquilo que parece ser maior do que você, que ameaça você, que faz você se sentir pequeno. Há gigantes dentro de nós e fora de nós. Há gigantes que nós os criamos no próprio laboratório do medo e eles se levantam como fantasmas para nos assustarem. Um gigante pode ser uma pessoa, uma circunstância, um vício, uma crise moral, um relacionamento, uma dor na alma, uma enfermidade física. Como é que você lida com seus gigantes? Deus não chamou você para fugir dos gigantes, nem para medir a altura deles, mas para enfrentá-los e vencê-los. Eu olho para a história e vejo algumas pessoas que venceram seus gigantes. John Milton ficou cego aos 44 anos e aos 50 anos escreveu o grande clássico Paraíso Perdido. Ludwig van Beethoven, um músico de qualidades superlativas, depois de uma surdez progressiva, aos 46 anos ficou completamente surdo, mas depois disso ainda gravou as suas sinfonias mais importantes. Fanny Crosby, a maior compositora cristã de todos os tempos, viveu 92 anos. Ficou cega na 6ª semana de vida. Essa mulher que viveu toda a sua vida na escuridão, compôs mais de 4.000 hinos que abençoam o mundo ainda hoje. Você também pode vencer os seus gigantes. Você não precisa viver se arrastando com medo, fugindo, muitas vezes sem qualquer perspectiva de futuro, com medo desses gigantes. Você pode vencê-los. Põe a sua confiança em Deus. É de Deus que vem a nossa vitória. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo para morrer por nós, para ressuscitar para a nossa justificação e nos dar vida plena, vitoriosa. Então, não se arraste mais, não fuja mais, seja um vencedor em Cristo Jesus.
nele há copiosa redenção para nós. Quantas mulheres de carreira, de dinheiro, ricas, mas que muitas vezes tiram a própria vida, porque não encontram razão para viver. Porque muitas vezes essas mulheres só estão trabalhando e ganhando dinheiro, trabalhando e ganhando dinheiro, trabalhando e ganhando dinheiro. Então, não necessariamente a busca por uma realização profissional, não necessariamente ganhar dinheiro quer dizer alguma coisa para a mulher, embora ela possa fazer como o texto bíblico diz, mas esse não deve ser o foco dela. O foco dela deve ser desenvolver o seu papel de mulher no lar, com inteligência, com delicadeza, com amor, com prontidão e com diligência. E isso traz sobre a vida da mulher a aprovação da parte de Deus. Em terceiro ponto, entre os versos 20 a 28, nós observamos aquilo que nós já mencionamos anteriormente, de que a vida no lar pode ser uma plataforma de influência. Entre os versos 20 até o verso 28, você observa que o texto agora começa a olhar para ela de maneira interna, dentro da casa. Primeiro é falado do trabalho da mulher fora da casa. A partir dos versos 20 até o verso 28, o olhar muda do texto, e o olhar agora vai atentar para a atuação da mulher dentro de casa, mostrando como deve ser então a sua disposição, a sua postura, a sua desenvoltura dentro de casa. Algumas frases que nós encontramos aqui: levanta-se enquanto ainda é noite, dá mantimento à sua casa. Mais na frente, seu marido é conhecido nas portas. Mais na frente, seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada. Perceba, irmãos, que longe da mulher exercer um papel de degradação em casa, a Bíblia ensina que a mulher tem destaque, tem honra, tem virtude. E é uma virtude que ela deve ser reconhecida, em primeiro lugar, pelo marido. Queridos irmãos, meus irmãos amados, e quando eu falo irmãos, eu estou me referindo aos do sexo masculino, e não à coletividade. Irmãos, vamos reconhecer que muitas vezes, irmãos, falta-nos paciência, delicadeza com as nossas esposas. Muitas vezes faltam da nossa parte apoio. Muitas vezes faltam da nossa parte estímulo. Eu conheço um caso, irmãos. Na verdade, eu presenciei. Eu estava certa feita na casa de uma pessoa da minha família. E estávamos lá, muitas pessoas, minha mãe, irmã, tia, pai, e tinha uma pessoa lá da nossa família, uma prima nossa, e ela estava com um filho, e estava com o que hoje é ex-marido dela. E esta minha prima, ela preparou, para quem gosta como eu, pelo amor de Deus, preparou uma lasanha daquelas bem suculenta. Todo mundo sabe que quem quiser me matar, envenena a lasanha, que eu vou cair no veneno e vou morrer. E é capaz de eu até morrer dizendo glória a Deus, irmã. E ela fez uma travessa de lasanha. A única coisa que alguém poderia simplesmente olhar e dizer, a única coisa, é que talvez, ela tivesse desligado o forno, vamos supor, 1 minuto antes. O macarrão não ficou duro e seco. Ele só ficou um pouco mais, digamos assim, al dente. As irmãs que cozinham, os irmãos que cozinham sabem o que é macarrão al dente. Ele não fica duro, mas ele fica levemente crocante. Olha, eu garanto aos irmãos, a lasanha estava uma delícia. Olha, ficou faltando só a gente lamber a travessa. Não sobrou nada, para minha tristeza, que eu sempre fico esperando para ver se sobra um pedaço para eu ir lá, né? O que foi que o marido fez? Publicamente, ao invés de elogiar o sabor, ao invés de elogiar o prazer com que a esposa
cozinhou aquela lasanha, ele simplesmente disse que a lasanha não estava prestando. Oi, irmãos, que palavra dura. Que coisa triste é você ouvir isso do próprio marido. Se uma mulher não gostaria de ouvir isso na sua casa, imagine uma mulher escutar uma coisa dessa publicamente. Aí você está dizendo, esse homem é um cavalo. É, mas de vez em quando nós crentes imitamos esse cavalo. De vez em quando. Quando muitas vezes a nossa esposa corre a semana inteira, e a maioria hoje até trabalha fora, feita a minha, a abençoada que está ali atrás. Esta abençoada, quando vem chegar em casa, é quase 6:30 da noite, pastor. Olha, dá conta de casa. Quem é professor de educação infantil sabe como é ser professor de educação infantil. Sai da escola, mas já sai da escola com meio mundo de trabalho, porque quando é no outro dia, tem que preparar a aula, e a aula tem que ser lúdica de novo, mas não pode ser a mesma aula. Aí trabalha a semana inteira. Preste atenção se você não já ouviu isso. Aí às vezes chega o marido, fim de semana, a maioria trabalha no sábado, chega em casa, aí entra, o almoço às vezes está aprontando ali, aí ele entra, ele passa por um móvel, aí ele faz assim, ó. Tu não arrumou a casa ainda? É assim ou não é? O almoço já está praticamente pronto. Mas tem homem que tem o prazer de encontrar um defeito para criticar. Irmãs, eu estou errado. Eu queria estar, mas não estou. Não estou. Eu já cansei de ouvir, irmãos, testemunhos de pessoas que dizem que publicamente os seus maridos falam de seus defeitos. Eu não consigo entender isso. Não consigo. Se por algum acaso eu tenho algo a dizer à minha esposa de algo que ela deixou de fazer, ou algo que eu entendo que ela não fez bem, eu falo a ela. E a Bíblia diz que o sábio sabe o tempo e o modo, e até as palavras eu preciso escolher com sabedoria, para que eu continue desempenhando o meu papel de marido, que é estimular, que é amar, que é proteger, que é encorajar, que é admoestar. O fato é que muitas vezes, a mulher tem deixado de exercer influência dentro da sua casa. Primeiro, porque muitas vezes nós maridos não reconhecemos o papel importante que elas desempenham. E às vezes, ao invés da gente estimular o trabalho delas, como eu disse, nós dificultamos. Por outro lado, muitas vezes, nós temos vivenciado filhos cada vez mais ingratos, violentos, arredios, rebeldes. Isso é uma vergonha. Vergonha. O mandamento é claro. O que é que os filhos têm que fazer em relação aos pais? Honrar. Honra teu pai e tua mãe. E sabe o que significa honra na língua hebraica? Não é somente obediência. Honra, a palavra original quer dizer uma obediência respeitosa. E muitas vezes a mulher deixa de desempenhar, deixa de influenciar dentro de sua casa, porque tem um marido cavalo batizado, e às vezes batizado até na igreja evangélica. E além do marido que é um cavalo batizado, filhos que não reconhecem a idoneidade, o esforço, o carinho, a prontidão, a diligência, a boa vontade da mulher. Mas tem um terceiro fator. Por que muitas vezes as mulheres também não influenciam a sua casa como devem? Porque às vezes deixam de dar ouvidos àquilo que a palavra de Deus ensina para elas, e passa a dar ouvidos àquilo que o mundo está ensinando. Irmãos, a mulher precisa entender, sobretudo a cristã, que nós temos um livro de regra de fé e de prática, amém? E é a única regra de fé e de prática, e o livro é este, as Sagradas Escrituras.
Então, o mais importante não é que ela influencie a roda da economia, a roda da política, não. O trabalho mais importante da influência da mulher é em casa, como esposa, como mãe e como filha. Em último lugar, entre os versos 30 a 31, está aqui posto aquilo que Deus mais valoriza na mulher. E é uma palavra pequena: temor. Temor. Versos 30 a 31 diz: os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Recompensem-na por tudo que ela faz, que suas obras a elogiem publicamente. Meus queridos irmãos, há uma irmã que escreveu também um livro, e no seu livro ela chegou a dizer assim, estou falando de Nancy Leigh DeMoss. Ela disse assim em um dos seus livros: o testemunho silencioso da mulher piedosa é muitas vezes mais eficaz do que longos sermões, do que longos discursos. Sabe o que é que muitas vezes tem faltado na mulher de hoje? Piedade, temor a Deus, vida de oração, intimidade com Deus. Tem faltado muitas vezes a piedade mais do que tem faltado dinheiro. Porque aquilo que estão programando os nossos filhos, as nossas filhas para seguir é a fama, o sucesso, o dinheiro e o poder, quando na verdade a Escritura afirma que a primeira coisa que a gente tem que buscar é quem? O reino de Deus e a sua justiça. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A essência da virtude, seja do homem, seja da mulher, seja do marido, seja da esposa, seja dos pais, seja dos filhos, aquilo que Deus mais espera de nós é um relacionamento verdadeiro com Ele. Irmãos, que testemunho maravilhoso. A nossa irmã do passado, Ana, nos deixou. A entrega que ela tinha com Deus, ela amava o seu marido, estava no templo com o seu marido, mas ela não deixava de encaminhar as suas lágrimas no colo de Deus. Ela não deixava de orar, mesmo passando pelas aflições que ela passava dentro de casa, com Penina, a outra esposa do seu marido. Diga-se de passagem, não foi da vontade de Deus isso, Deus apenas tolerou. E isso serve-nos para mostrar que casamento deve ser de fato somente um homem, somente uma mulher. E observe os problemas que Ana vivenciava, porque além de estéril, ela era provocada. Como é que ela travou a guerra dela? Se vingando, humilhando Penina, massacrando, a perseguindo. A arma mais poderosa Ana utilizou com maestria, utilizou com firmeza, inclusive defendeu o que estava fazendo. A maior arma de Ana era a oração e a fé num Deus Todo-Poderoso. Foi assim que ela venceu a guerra. Logo, irmãs, nós já aprendemos uma coisa, observa aqui. Ao invés de você usar a sua arma como língua, para se vingar do seu marido, que muitas vezes lhe desonra, use a sua língua para abençoar o seu marido e orar por ele, porque foi isso que Jesus disse. Abençoai aqueles que vos perseguem, não os amaldiçoeis, porém abençoai. Preste atenção, irmãos. Ana foi uma mulher cristã, uma mulher de fibra, uma mulher judia, uma mulher que defendeu, queridos irmãos, o valor da fé. E ela conseguiu êxito. Por quê? Porque ela sabia, ela entendia e ela vivenciou que o mais importante, apesar dela querer uma honra, apesar dela querer um presente, apesar dela querer uma dádiva, e ela recebeu da mão do Senhor, o que ela mais valorizou no fim das contas foi o Senhor e o seu relacionamento com ela. Por isso que ela venceu. Meus queridos irmãos, a virtude, a excelência está
no relacionamento com Deus. Observe, o Salmo 112. Salmo 112, versos 1 a 3 diz: Louvado seja o Senhor, como é feliz aquele que teme ao Senhor e tem prazer em obedecer a seus mandamentos. Seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra, uma geração inteira de justos será abençoada. Em sua casa haverá riqueza e prosperidade, e suas boas ações permanecerão para sempre. Lembrem-se disso, irmãs. A maior influência é o seu testemunho. A maior influência são as suas orações. Aquilo que mais edifica a sua casa não é a sua luta pela justiça com a sua língua diante dos homens, mas é a sua língua em luta diante de Deus, pedindo socorro e colocando o seu lar diante dele. Carolyn Mahoney, ela escrevendo sobre isso, disse assim: o temor do Senhor é a raiz que sustenta a mulher em todos os seus papéis: esposa, mãe, trabalhadora e serva. É o Senhor que sustenta vocês, irmãs. É o Senhor que dá sabedoria a vocês, irmãs. É o Senhor que dá paciência e tolerância quando tudo parece desarranjado. Sabe por que você não chuta o balde? Sabe por que você ainda está de pé? Sabe por que mesmo com lágrimas você consegue se dobrar de joelhos e pedir orientação a Deus? Porque até nesse momento Deus está lhe sustentando. O papel da mulher então não deve ser entendido longe da devoção, mas com ela em primeiro lugar, porque o temor do Senhor renova tudo. Como concluímos, irmãos, essa reflexão? E eu já peço perdão pelos minutos a mais que passei. Nós entendemos que a mulher obviamente vive pressões sociais terríveis. A mulher vive em uma atmosfera de comparação. E é uma comparação que vai desde a comparação do seu próprio corpo. Sim, nós vivenciamos uma moda, nós vivenciamos uma cultura, vivenciamos uma mídia que colocam a ditadura do corpo perfeito. Isto é a algema de Satanás. A mulher não deve viver numa atmosfera de comparação, ela deve viver numa atmosfera de valorização. Deixa eu dizer uma coisa às irmãs, deixa eu dizer uma coisa aos irmãos, a todos nós que estamos aqui. Observe, qual destes dedos aqui são iguais? E por que nós vamos aceitar que as nossas irmãs sejam iguais umas às outras? Vamos ser inteligentes, irmãos. Se a gente colocar todas as irmãs aqui na frente, vocês vão perceber que elas vão diferir em estatura, diferir em compleição física. Umas serão mais magras, outras serão mais cheinhas. Elas vão diferir na cor do cabelo, na cor da pele. Isso as torna pior do que as outras? Não, ao contrário, isso as torna únicas, diferentes, assim como os nossos dedos são. Nós não podemos aceitar que forças externas à palavra de Deus, forças externas à igreja, semeiem entre nós disputas, mas conciliação, apoio, suporte. A mulher deve viver não expectativas fantasiosas, irreais, mas ideais realizáveis. E onde é que nós encontramos esses ideais realizáveis? Em Deus e nas suas sagradas escrituras. Por último, eu preciso mencionar que mesmo que o cenário seja difícil, seja desafiador, tenhamos lutas, tenhamos problemas, observe, queridos irmãos, observe, queridas irmãs, é a esperança em Deus que nos move. Irmãs, muitas vezes vocês são esquecidas, desvalorizadas, desonradas, tratadas com violência, com esquecimento, com desamor. Mas lembre-se disso, mantenham a fé em Deus. Deus pode mudar todas as coisas. Mantenham a esperança num Deus que resolve todos os problemas. E mesmo que você termine a sua vida aqui, sem ver que mudaram o tratamento com você, sem ver que maridos, filhos, pais, ou às vezes até mães, não lhes dão o devido valor, tenham em mente,
vivam como fiéis, como servas de Deus, porque na volta de Jesus a sua honra será dobrada, quadruplicada, elevada à enésima potência, porque a mulher que é fiel, a mulher que persevera até o fim, naquilo que Deus estabeleceu para ela, ouvirá da boca do nosso mestre: vinde, filha bendita do meu Pai, adentre as moradas eternas que foi preparada para você, desde antes da fundação do mundo. Queridos irmãos, as mulheres, assim como os homens, não são perfeitas. Eu não sou perfeito, meus filhos não são perfeitos, minha esposa não são perfeitas, mas como cristãos, como filhos de Deus, precisamos entender que o culto começa em nosso lar. Antes de chegar para o culto público aqui, eu acordei, eu vi minha esposa, vi meus filhos, tomamos café juntos. O culto não está somente aqui, mas especialmente aos meus queridos irmãos, eu encerro com isso. Você é homem, você serve, inclusive aos irmãos que nos acompanham pela internet. Você pode ser inclusive oficial de igreja, pastor, missionário, presidente da sua denominação. Você pode ter um lugar de honra muito grande entre os homens. Mas se você não trata a sua esposa com honra, com zelo, com amor, com diligência, você não terá um lugar de honra no reino de Deus. Porque a mulher, repito, ela deve ser amada, protegida, valorizada e estimulada, para que ela desenvolva com naturalidade o seu papel de auxiliadora, adjuntora, aliada e companheira. Amém, irmãos? Que Deus nos oriente, que Deus coloque essa palavra no nosso coração, nos fazendo então entender que culto é tudo que a gente faz na nossa vida, tendo em vistas a glória de Deus. Como foi gratificante recebermos a palavra ministrada pelo presbítero Natan e também no bloco da letra palavra, o reverendo Hernandes Dias Lopes trazendo esse alerta para todos nós. Amanhã não perca outra vez o programa Opção para a Vida, quando estaremos abrindo a palavra de Deus e expondo para o seu coração, para o seu alimento espiritual, para a sua edificação. E eu espero contar com a sua ajuda, com a sua colaboração, com a sua participação. Até amanhã, se Deus quiser.